A mamoplastia de aumento surgiu para muitas mulheres como o segredo para o corpo perfeito. Uns maiores do que outros, os implantes mamários, agora envoltos numa grande polémica, tornaram-se moda um pouco por todo o mundo. Muito por causa do cinema. Tudo terá começado assim. Imagens de um corpo perfeito, um peito de tamanho acima da média. Os homens gostaram, as mulheres copiaram. A série de televisão chama-se Baywatch, Marés Vivas. Em Portugal estávamos nos anos 90, as praias da Califórnia chegaram a todo o mundo através destas imagens da televisão. Para a vida real, muitas foram as que colocaram implantes de silicone. Do mundo da moda ao cinema, passando pela música, os olhares colocaram-se no peito feminino, cartão de visita de muitas celebridades. Hoje, o olhar é outro, o olhar médico. Perto de 30 mil mulheres em todo o mundo terão implantes de uma marca de silicone francesa, PIP, que pode trazer graves danos à saúde e está a gerar uma discussão mundial sobre a mamoplastia de aumento. Apesar das polémicas, uma coisa é certa: as imagens das praias da Califórnia fizeram mudar a forma como olhamos o corpo feminino. Este é realmente o assunto do momento. É o assunto de que se fala em todos os jornais, em todas as revistas, em todos os noticiários de televisão. Há cerca de 2 semanas, o escândalo rebentou em França, com suspeitas de que como é que eu lhe vou chamar, Dr. Ângelo Rebelo? Esta prótese mamária pode ter graves implicações para as mulheres, pode ter implicações cancerígenas. O governo francês ordenou que imediatamente estas próteses fossem retiradas. Outros países europeus estão a seguir o mesmo exemplo. Esta é, portanto, uma prótese, um implante mamário PIP, o implante da polémica. Dr. Ângelo Rebelo, o que é que se passa com este implante? O que é que temos aqui antes de mais? O que temos aí é uma prótese de mamária de silicone que todas as películas que envolvem as próteses de mama são feitas de um material também feito de silicone. Sim. O que difere depois é o que está lá dentro. E o que é que está aqui dentro? Nessa está um gel de silicone que era utilizado naquela altura. O que tem havido ao longo destes anos, as próteses de silicone em termos de história têm mais de 40 anos. E o gel tem variado em termos de qualidade, em termos de segurança, ao longo de todos estes anos. O gel que se utiliza hoje não tem nada a ver com o gel que se utilizava há 10 ou há 20 anos. Mas diga-me uma coisa, o que é que este gel poderá ter de tão perigoso, de tão perturbante? Quero que eu lhe diga a verdade. Quero. Não sei. E tenho sérias dúvidas porque temos vários artigos e várias publicações feitas de que até ao momento não há comprovação científica nenhuma de nada. Mas há suspeitas. Há uma suspeição, exatamente. O próprio governo francês é quem lança o alarme, mas repara uma coisa. Se nós formos ver, isto não é novo. Exatamente o mesmo governo francês e a mesma fábrica deste tipo de prótese, a PIP, em abril de 2010, houve um problema semelhante. Mas agora também já são os australianos que estão a dizer às senhoras que têm isto colocado no seu corpo... Que podem ter à vontade. Sim, mas convém estar de vigilância. Sim, mas isso é um aspecto que é muito importante as pessoas saberem. Quando se faz uma cirurgia de aumento de mama com colocação de próteses, sejam elas quais forem, seja de que material for, as pessoas têm que ser seguidas medicamente e têm que ser vigiadas medicamente. Todas as doenças a quem eu coloco próteses de mama, desde sempre, que estão sujeitas a um controle periódico e, inclusivamente, todos os anos eu peço exames de mama para verificar se está tudo bem. Vamos lá ver uma coisa. O Dr. Ângelo Rebelo, a meu pedido, trouxe várias próteses, vários implantes mamários que são utilizados em todo o mundo pelos mais diversos cirurgiões plásticos. Vou pegar aqui nesta prótese, por exemplo. Qual é a diferença entre esta prótese que eu estou agora a mostrar em plano próximo para a câmara e o implante PIP, que é o implante da polémica? Qual é a diferença? A diferença é que esta pertence àquilo que nós chamamos a nova geração de silicone. O que é que ela tem de diferente? Além do invólucro,
O invólucro tem 3 camadas, enquanto que os outros não tinham. O porquê? Que é para prevenir aquilo que era um dos problemas do gel antigo, que era o babar do gel ao longo dos anos através desta película. O que é isso, o babar do gel? O gel passar para fora, dentro da prótese, o que significava que as mulheres, ao fim de uns anos, tinham o gel que ia passando cá para fora, e era um dos problemas que acontecia com o gel de silicone antigo. Isso devia ser muito desagradável, uma mulher acordar de manhã e sentir assim o corpo úmido. Não davam por isso. Muitas das mulheres, olha, eu retirei próteses dessas com 20 anos e mais, em que o gel estava, e a prótese estava completamente rota e o gel estava completamente destruído, e as pessoas não davam quase por nada. Foi o ter feito mamografias e ecografias de controle que detectaram que havia de facto uma ruptura do implante. Mas diga uma coisa, Dr. Ângelo Rebelo, o silicone que está nesta prótese é diferente deste? Completamente. Em que é que consiste essa diferença? A diferença consiste na evolução que houve na qualidade e no fabrico deste tipo de silicone, no sentido de ele vir a ser mais seguro. Mais seguro porquê? Porque não baba. Porque não é líquido. Eu fiz um corte numa prótese desta nova geração de silicone, e o que verificamos é que isto é um gel tipo gelatina. Se nós rompêssemos uma prótese antiga, o gel é líquido. É um gel que passa, o que significa que isso é muito seguro, porque não vai ter o tal efeito de babar como tem as outras ao longo... Isto não rompe? Não. Essas próteses são... Isto foi cortado com bisturi, o que está aí. Essas próteses são sujeitas a testes de resistência fortíssimos e importantíssimos. Para elas romperem é preciso uma força extremamente grande, que vai provocar danos no organismo muito superiores. Mas isto está-me a colar aos dedos. É o gel de silicone. É? É uma gelatina. Sim. Muito bem. E isto colocado depois no peito da mulher, isto cola... Ela não está assim nunca, ela está fechada. Está fechada, exatamente. Está dentro. Isto foi só para demonstrar que este gel não tem nada a ver com o gel que se usava É uma sensação estranha por aqui a mão. Assim é. Não sei se os espectadores estão a conseguir ver. Assim é. É uma sensação realmente estranha. Mas pode fazer isso com esse. Se fosse com o outro que era líquido, nem sequer se conseguia fazer isso. Estas outras próteses que o senhor trouxe são tamanhos diferentes. São tamanhos diferentes. E são modelos diferentes, em que umas têm mais perfil, são mais perfiladas, perfil mais alto, e outras com um perfil mais baixo. Destas próteses que estão aqui em cima da mesa, a maior é esta? Sim, dessas essa é a maior, mas há maiores. Quais são os tamanhos mais procurados pelas mulheres portuguesas? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque os tamanhos têm variado ao longo dos anos. Então? O que acontecia, por exemplo, há 10 anos, nós poríamos, em média, próteses que andavam pelos 200, 230 centímetros cúbicos. Quando punhamos 260 já era uma coisa que parecia fora de vulgar. A média hoje passou para os 350. Há aqui alguma 350? Há uma 325, que é muito próximo. Sim. Isto é a prótese que se põe em maior quantidade nas mulheres portuguesas, e não é só, porque nós temos que saber que a nossa estatística e a nossa forma de trabalhar não está muito diferente do que se passa em outros países. Em todos os países do mundo, a média de volumes colocados aumentou muitíssimo nos últimos anos. Mas agora o que é que está na moda? É assim uma prótese mais ou menos como esta, ou assim esta bastante grande? Não, o que está na moda são umas próteses desse tamanho, mais as bastante grandes já é um tipo de mulher que tem um outro tipo de exigência e que requer uma mama exageradamente grande. Qual é a exigência que uma mulher quer com uma mama tão grande? O gostar. Muitas vezes, aqui o importante, na minha consulta, quando mulheres procuram tamanhos que nós consideramos que já são bastante grandes, é explicar-lhes que são mais pesadas, que ao longo dos anos a mama pode vir a descair, mas sobretudo perceber que a pessoa tem uma perfeita consciência de que quer mesmo a mama grande. Não é um devaneio momentâneo. E as pessoas, quando lhe pedem assim umas mamas assim tão grandes, o senhor o que é que lhes diz? Diz que isto faz mal à coluna, que se calhar não é tão sensual conforme elas pensam. O que é que o senhor lhes diz? Eu explico-lhes, mas a minha postura perante o doente é uma postura em que, sobretudo, eu tenho o respeito. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho que lhes explicar tecnicamente o que é que eu posso fazer, porque também acontece outra situação, que é, há mulheres que podem vir à minha consulta, querer pôr uma prótese deste tamanho e não terem
decide para se colocar uma prótese desse tamanho. Há pessoas que, como sabem, eu coloquei próteses muito maiores e isso foi feito de uma forma gradual. Fizeram 4 intervenções. Mas diga-me, 4 intervenções? Para chegar a um determinado volume. Porquê? Porque os tecidos não pode colocar uma prótese desse tamanho num tecido que não tem elasticidade. Mas isso não acha que é um disparate? Nós vamos fazendo... O disparate o quê? Eu fazer 4 operações para colocar uma prótese tão grande? Não. A pessoa tem todo o direito a isso. Porque é que as pessoas não têm... Eu costumo dizer que eu não as vou julgar. Eu estou lá para as ajudar e pôr os meus conhecimentos técnicos ao seu alcance. Quando não é possível fazer, eu sou o primeiro a dizer não é possível fazer por isto ou por aquela razão ou porque não é aconselhado fazer. Agora, se a pessoa tem condições, tecnicamente é possível. Eu não está na minha personalidade nem na minha maneira de ser o juiz e impor à pessoa. A pessoa quer uma aberração. Porque é que não há de ter direito? Não é uma percentagem muito grande de mulheres que fazem isso, mas também eu considero que se eu posso ajudar, posso alimentar a sua aberração. Há cada vez mais mulheres a pedirem implantes mamários em Portugal? Cada vez mais e, curiosamente, cada vez mais novas. Sim. Mesmo adolescentes. E isso é um aspecto que muita gente denigre e que considera que é um disparate porque não conhecem a realidade dessas mulheres e dessas jovens. Quais são as motivações dessas mulheres, nomeadamente dessas jovens? Essas jovens é viverem num mundo completamente diferente. Um mundo em que elas estão separadas daquilo que acham que poderiam fazer numa vida normal, têm complexos, têm frustrações, têm maus rendimentos escolares, não têm uma boa integração social. E acham que isso tem a ver com o seu corpo? Elas têm. É muito engraçado. Sabe que, na minha experiência, estive a rever a minha estatística, que eu tenho estatísticas das minhas cirurgias, a minha experiência de prótese de mama vai dos 14 aos 71 anos. E, portanto, estas jovens têm todo o direito a ser ajudadas. É um verdadeiro disparate, na minha opinião médica, dizer não vai fazer porque tem que esperar pelos 18 anos. Ou seja, são jovens com problemas de autoestima. Muito graves, muito graves. As pessoas, eu conheço-as quando vêm à minha consulta e muitas vezes acompanhadas, porque elas têm que ser acompanhadas pela mãe ou pelos pais, e os próprios pais transmitem-nos o que passam e o que sofrem pelo desgosto que elas têm. E as senhoras de 71 anos aparecem porquê? Porque têm o peito já muito caído? Ou porque nunca tiveram maminha e descobriram que afinal podem pôr maminha. E porquê é que não hão de pôr? Têm todo o direito a isso. Eu acho que o princípio, na minha maneira de trabalhar, é perceber se posso ajudar a pessoa ou não e compreender que não vou fazer nenhum disparate e que não vou fazer algo que está errado. Se a pessoa é saudável, se viveu... Mas é curioso porque, na minha experiência e na minha consulta, acontece que há pessoas que vêm à consulta ou porque têm a mama grande ou porque têm a mama pequena e que arrastam este problema durante anos e anos. Mas a maioria das mulheres quer ter um peito maior do que o que tem. Agora, sim, na nova geração, existe uma diminuição do desenvolvimento da mama e há uma muito maior procura para o aumento da mama. Se recuarmos há 30 ou 40 anos atrás, as portuguesas eram mamalhudas. A cirurgia que se fazia. O senhor tem ideia de quantas mulheres em Portugal existirão com implantes mamários? Eu não tenho ideia e vou-lhe dizer uma coisa francamente, eu tenho pena que nós não temos estatísticas para conseguirmos saber exatamente. Mas da sua experiência pessoal? A minha experiência pessoal tem mais de 5.000. Quantas operações em média é que o senhor faz para colocar implantes destes? Todos os dias. Todos os dias faço mais do que uma intervenção. E isto é uma coisa que custa mais ou menos quanto? Diga-me lá. Não sei preços. Não me diga. Eu não sei. Mas é caro. O caro é sempre relativo. É um aspecto que foca que é importante. Há muita gente que foge deste tipo de cirurgias porque acha que é caro. Mas as pessoas têm que saber várias coisas. Primeiro, as técnicas evoluíram de tal forma que nós podemos utilizar... Por exemplo, eu faço as minhas cirurgias todas sem internamento e sem anestesia geral. Logo, isso diminui muito os gastos e os custos de uma cirurgia. Portanto, os custos são diferentes. As pessoas são capazes de pagar hoje em dia por umas próteses de mama o mesmo que pagavam há 10 anos. E não é mais arriscado colocar uma coisa destas no corpo com uma anestesia local? Não. Não? Antes, pelo contrário. É? São técnicas que são desenvolvidas. Eu faço parte de sociedades e de grupos internacionais e tenho publicações científicas feitas com esta técnica de colocação com anestesia local, em que as pessoas têm uma recuperação muito mais rápida e muito mais segura.
No dia seguinte a este tipo de intervenção, as minhas doentes estão a tomar duche e estão a fazer quase tudo. Então, quais são os problemas que podem acontecer? Porque muitas vezes nós lemos e sabemos que há problemas. Ou porque a cicatriz ficou mal feita e a mulher fica tristíssima e deprimida e apresenta queixa contra o médico porque ficou tudo a perceber-se, ou porque ficou um seio mais alto que outro. Quais são os riscos inerentes à colocação disto no corpo? Não há nenhuma cirurgia, nenhum procedimento que não esteja sujeito a riscos ou a complicações, que são coisas diferentes. Com certeza. Eu tenho o cuidado de explicar aos meus doentes as probabilidades e que tipo de riscos e de complicações é que podem ter. Neste tipo de cirurgia de aumento de mama com próteses, com este tipo de próteses, os riscos que se correm são mínimos, são praticamente... Mas como por exemplo? Como por exemplo, o risco da pessoa poder vir a ter cancro está posto de parte. Há estudos recentes, ainda ontem eu recebi da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o primeiro ofício deles deste ano, muito interessante, a falar sobre este problema das próteses PIP no Brasil. Mas olha que também no Reino Unido, acabei de obter agora a informação, através aqui do meu auricular, os meus colegas sempre atentos na Regi disseram que saiu agora uma notícia nas agências dizendo que amanhã o Ministério Britânico da Saúde também vai dizer às senhoras que têm este implante que o retirem. Sim, mas eu posso lhe recordar historicamente que isto não é novo, este problema à volta do silicone. Nos anos 90 foi a maior polémica mundial em que o silicone provocava tudo, cancros, doenças autoimunes. Fecharam uma fábrica, a maior produtora de próteses do mundo, americana, e começaram a aparecer alternativas, nomeadamente fabricadas no Reino Unido, de próteses que depois foram proibidas por eles e mandadas retirar. Doutor Ângelo Rebelo, explique-me o seguinte: quando uma mulher coloca estes implantes, que não deixam de se constituir como corpos estranhos no nosso corpo, sem dúvida. Isto aguenta quantos anos? Estas têm uma garantia vitalícia por parte do fabricante. Esta nova geração de silicone, o tal gel coesivo, tem uma garantia vitalícia. O gel antigo, que eu também usei há muitos anos, as próprias fabricantes recomendavam que entre 5 a 10 anos para as pessoas começarem a ser vigiadas para se poder eventualmente trocar. É que há notícias, por vezes, de mulheres que, ao fim de 4, 5 anos, retiram estes implantes para colocar outros. Sim, sim. Porventura mais pequenos ou maiores. Isso é outra coisa. Em relação à qualidade do silicone, havia recomendações do silicone antigo, 5 a 10 anos, vigiadas e, se necessário, trocar. Este não é necessário trocar. Agora, há mulheres que colocam numa percentagem pequena, felizmente não são muitas, e que, passado uns anos, sentiram-se bem e querem aumentar. Vão fazer um upgrade. Posso-lhe pedir a sua opinião como homem? Sim. Uma mulher com uma coisa destas torna-se mais sensual, mais gostosa? Como é que o lado masculino olha para isto? A mama da mulher, desde o tempo de toda a vida na história, sempre teve uma função erótica, sempre teve uma função de sexualidade e sempre teve um papel de reprodução. Portanto, uma mama bonita, com certeza que é muito mais atrativa e por isso é que este tipo de cirurgias são tão procuradas. As mulheres querem ter uma mama mais bonita, mais atrativa e mais sensual. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Aqui há uns anos, há uns 4 anos, entrevistei em Lisboa o seu colega, o Dr. Pitangui. Brasileiro Pitangui, o célebre Pitangui. E eu fiz-lhe esta pergunta: quando lhe aparece uma senhora que quer, enfim, mudar o corpo ou mudar a cara para segurar um casamento, o que é que o Dr. Pitangui lhe diz? E ele deu-me esta resposta que eu considerei e considero extraordinária. Digo-lhe para mudar de marido. É o que eu digo. O senhor diz o mesmo? Eu digo o mesmo. Eu digo exatamente que as pessoas não têm que fazer qualquer tipo de cirurgia estética, seja mama, seja cara, seja o que for, para agradar seja a quem for. As pessoas têm que ser elas como elas são, têm que se sentir melhores. Nós existimos e temos estas técnicas todas para as ajudar a melhorar a sua autoestima e a sua segurança, mas nunca pelos outros. A pessoa tem que saber que quando vai fazer, tem que ser por ela própria. E eu tento detectar na minha consulta, acontece com alguma frequência, pessoas que não estão bem no casamento ou no namoro e que acham que vão ter uma maminha nova que isso vai salvar o casamento. Eu digo, não. Melhor resolver de outra maneira porque não é por aqui que vai resolver o seu problema. Doutor Ângelo Rebelo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos esta noite aqui no Jornal das 8. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E a TV24 vai ter uma nova